Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre. Meses de novembro e dezembro de 2020, chegamos ao final desse ano totalmente esquecível, né? Fazer o quê? Vamos ter que juntar todos os cascos aí e ver se em 2021 nós vamos ter coisas melhores. De qualquer forma, sim, eu pretendo fazer vídeos das minhas melhores leituras de 2020, mas esses vídeos vão ficar para janeiro de 2021, beleza? Vamos começar aqui, galera, por Shanghai Devil Volume 1, publicação da Red Dragon, publicação que se passa logo depois de Face Oculta. Você não precisa necessariamente ter lido a publicação Face Oculta, que foi lançado pela editora Panini e que vai ser relançado pela editora Red Dragon. Nós temos a história de Hugo Pastore. A história é ambientada ali na China, onde ele acaba se envolvendo com diversas pessoas, inclusive uma prostituta de luxo. Ele se apaixona por ela e ele é conhecido como Shanghai Devil. Ele utiliza uma determinada máscara que foi exatamente aquela que ele pegou em Face Oculta. É uma publicação bem aventuresca que mistura fatos históricos com elementos de ficção, um trabalho de excelência do Gianfranco Manfredi. Fica a dica para vocês. Recado a Adolf Volume 1, publicação da editora Pipoca em Nanquim, mangá que já havia saído no Brasil pela editora Conrad e agora a editora Pipoca vai lançar em 2 volumes. Clássico absoluto de Osamu Tezuka, que vai narrar a história de 3 Adolfs, um deles Adolf Hitler, uma história ambientada durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos meninos é judeu e o outro é filho de alemães e ele vai exatamente servir ao exército nazista. Galera, que história espetacular! Na minha opinião, é um dos melhores mangás que eu já li, então realmente é uma publicação que não tem como ficar fora dessa lista. Thor de Donny Cates e Nick Klein, a nova equipe criativa do Deus do Trovão, onde nós temos Thor com a força Odin. Ele se tornou novamente rei de Asgard quando ele se depara com Galactus caindo literalmente sobre Asgard. E aí ele acaba se tornando o novo arauto do Devorador de Mundos, tudo para combater uma entidade mega poderosa chamada como Inverno Negro. Uma publicação que traz aquele massavéio cósmico, ainda que o Donny Cates coloque algumas coisas bem exageradas em termos de níveis de poder. Vocês já imaginem o Rei Thor, né, que se torna um padrão Skyfather de poder, sendo ainda um arauto, ou seja, com poderes cósmicos. Então é tudo em escala universal, envolvendo o confronto do Thor com Galactus, com o Inverno Negro. Uma publicação que me agradou bastante nesse primeiro arco de história. Torpedo 1936 da editora Figura, trazendo esse grande clássico espanhol para o Brasil, com roteiros de Henrique Sanches Abulho, criador do personagem, e a arte sensacional de Jorge Bernetti. Meus amigos, nós estamos falando do maior canalha dos quadrinhos, e eu não estou exagerando. Ele é um mafioso, as histórias são ambientadas ali na década de 30, que simplesmente não mede esforços para cumprir as missões dele, sempre da forma mais escrota possível. Quem gosta de publicações que envolvem gangsters, máfia, com esse clima noir, com muita violência, e galera, quando eu falo violência é para todos os lados, inclusive abuso sexual, o negócio realmente não é para qualquer um, mas traz ali algo realmente interessante envolvendo esse canalha dos quadrinhos, um material que eu indico demais para vocês. Falando nessa série espanhola, nós temos também Torpedo 1972 da J. Braga Comunicações. O Abulho continua escrevendo a obra, ela que se passa muito tempo depois, né, das primeiras histórias de Torpedo, tanto que ela se chama 1972, quando ele é um sexagenário, mas continua, né, naquele estilo canalha, escrotão, mas também, né, um cara que as pessoas têm que temer.
porque ele realmente sabe lidar com a corja da humanidade. Ele representa também essa escrotidão toda. Os desenhos são do Eduardo Risso e a pegada, galera, é basicamente a mesma das primeiras histórias, né? Onde ele acaba se envolvendo com pessoas de má índole e aí você vê toda a parte canastrona do personagem, violenta dele, até uma certa covardia para se safar de determinadas situações. Realmente é um personagem assim que merecia um estudo mais apurado, porque é realmente o maior canalha dos quadrinhos. Lilith Volume 2, publicação da Red Dragon, material que vai trazer elementos históricos com viagens temporais. A Lilith é uma cronoagente e ela precisa perseguir determinados seres que entram dentro dos corpos das pessoas. E ela precisa identificar quais são essas pessoas e matar esse ser que vem causar uma distopia no seu futuro. É uma publicação que traz vários elementos históricos, como eu mencionei, com bastante aventura e explorando um lado mais emocional e moral da personagem. Uma publicação italiana, trata-se de um quadrinho Bonelli, que vai ser lançado, se eu não me engano, em 4 volumes, já está no seu 2º material que eu indico para vocês. O Regresso de Jaspion, publicação da editora JBC, e trata-se de um mangá nacional. Sim, foi produzido aqui, com roteiros do Fábio Yabu, de Combo Rangers, e a arte de Michel Borges. Galera, uma publicação que eu gostei bastante. Ela se passa após o final da série de TV do Jaspion, onde nós temos uma nova aventura. E eu gostei bastante das diversas referências que são feitas, a utilização dos personagens clássicos da série de TV. Realmente foi um grande trabalho, e que veio outros, do Jiraiya, dos Changemans, dos Flashmans e até mesmo dos Cybercops, que são as séries que eu mais gostava de acompanhar. Excelente iniciativa da editora JBC. Nathan Evan, volume 1 da editora Grafite, publicação que tem um acabamento gráfico impecável, um editorial que está excelente, trazendo novamente as histórias de ficção científica de Nathan Evan para o Brasil. Trata-se de um quadrinho italiano Bonelli, e a editora Grafite trouxe a edição número 0, que até então era inédita no Brasil. Nós temos 4 histórias compiladas dentro dessa publicação, e a editora Grafite promete mais do personagem. Galera, quem gosta de ficção científica com investigação policial, esse material é um prato cheio. A Terra dos Filhos, publicação da editora Veneta, material escrito e desenhado pelo Deep. Galera, é uma série que vai trazer um futuro distópico, onde o pai tenta criar 2 filhos e tenta, de certa forma, protegê-los daquele ambiente hostil, mas ao mesmo tempo falta afeto, falta aquela afeição. Os filhos se sentem um tanto abandonados e com um certo ódio do pai. Então é uma luta pela sobrevivência, um material realmente muito interessante e que traz algumas interpretações ao final da publicação. Recomendo a leitura para vocês. X-Men número 5, edição da editora Panini, que vai trazer as primeiras histórias dos títulos mutantes após Powers of Ten e House of X, 2 minisséries escritas pelo Jonathan Hickman. Essas primeiras edições de X-Men, Carrascos, Excalibur, realmente eu achei bem interessante. Parte, né, do ponto em que foi finalizado essas 2 minisséries. Então o Jonathan Hickman, com outros autores, nesse início pelo menos, eu senti um bom trabalho, algo que vai crescer muito mais ainda lá na frente. Desenhistas de qualidade, roteiros que estão até então bem amarrados, e eu realmente estou com uma boa expectativa para esses títulos mutantes daqui para frente. Cavaleiros de Heliópolis, volume 1, publicação da editora Mitos, e que quadrinho, galera! Escrito por Alejandro Jodorowsky, a arte sensacional do Jeremy. Trata-se de um realismo fantástico, ou seja, nós temos fatos históricos que estão envoltos ali em elementos ficcionais, de fantasia, ocultismo, tarô. O Jodorowsky sabe trabalhar de forma muito orgânica com diversos elementos. Vai narrar a história de um jovem nobre
que passa a integrar uma organização secreta conhecida como Cavaleiros de Heliópolis. Galera, a construção da história é simplesmente espetacular. Tem muita criatividade dentro dessa publicação, com uma arte que é soberba do Jeremy. Galera, eu indico demais esse material, sem dúvida vai entrar para as minhas melhores leituras de 2020. São 2 álbuns que serão lançados pela editora Mitos, esse foi só o primeiro. Kraken, da editora Figura, outra publicação que vai entrar para a lista de melhores do ano. Material escrito por Antônio Figura e desenhos de Jorge Bernet, a dupla de espanhóis. Trata-se de outro clássico da Espanha, onde nós temos a história de um comandante que faz o seu trabalho nos esgotos, tentando combater um kraken, sabe aquele ser aquático com tentáculos? Ele vive nos esgotos, mas na verdade trata-se apenas de uma alegoria onde o Antônio Figura consegue fazer diversas críticas à sociedade. A escrotidão humana, ela está nos esgotos. Galera, são cada histórias assim de tirar o fôlego, uma excelente narrativa com aquele clima mais claustrofóbico trazido pela arte do Jorge Bernet, um quadrinho realmente espetacular. Indico demais essa publicação para vocês. CWB, de José Aguiar, publicação nacional que vai trazer um dos quadrinhos mais belamente desenhados dos últimos anos. Simplesmente o trabalho narrativo, de composição de páginas, utilização de cores, é de você ficar simplesmente assim de boca aberta admirando a arte. Mostra uma história que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás, onde nós temos 2 pessoas não nominadas que fazem ali uma viagem fantástica por Curitiba. Meus amigos, que quadrinho nacional! A Cabana, outro quadrinho nacional entrando para a lista de melhores do bimestre, publicação de Caroline Favretti, conta também com Caro Montsupoulos e Gustavo Novaes. Vai narrar a história de um filho que retorna à sua cidade para cuidar do pai que está numa cadeira de rodas. E você percebe uma grande tensão nessa relação pai e filho, um certo rancor, uma angústia permeia ali o ambiente dessa casa. A história utiliza desses elementos domésticos e familiares para narrar uma história de terror, um quadrinho muito bem roteirizado e muito bem desenhado, uma publicação que eu acho que vale a pena você conhecer. O Anel Cardinal e as Aventuras de Fabrício Bontempo, volume 1, material de Christian Davy e Hernani Consandier. Uma publicação que se inspira muito nos quadrinhos franco-belga, o estilo narrativo, tanto do roteiro como também da arte do Hernani. Material que vai narrar as aventuras do Fabrício, ele que tem uma maldição familiar, simplesmente não pode dormir dentro da sua casa, não importa se seja uma mansão, se seja um casebre, ele tem que dormir na rua. Então ele passa até uma imagem meio que de andarilho. Ele tem uma namorada que acaba tendo uma tensão com ele exatamente pelo estilo de vida que ele leva. Tem também um mentor do Fabrício que acaba levando ele numa aventura em busca do Anel Cardinale, que é uma espécie de chave. Eu não posso falar muito sobre pena de soltar spoilers, mas realmente foi uma publicação diferente, que tem essa pegada mais europeia e que me agradou bastante. Spy Family volume 1 e 2, publicação da editora Panini Comics. Trata-se de um mangá que está fazendo um grande sucesso lá no Japão, uma publicação que vai narrar a história de um espião que precisa construir uma família artificial para poder cumprir a sua missão. Então ele acaba adotando uma menininha que tem poderes telepáticos, casa com uma mulher que é uma assassina mercenária, porém cada um deles não sabe do segredinho, né, que cada um carrega. Então não sabe que o pai é o espião, que a filha tem poderes telepáticos e que a mãe é uma mercenária assassina. Uma publicação que tem boas doses de humor, traz aventuras, realmente uma publicação que me agradou, mas que eu não sei se eu vou continuar comprando ou não por conta dos aumentos que nós teremos em 2021. Juiz Dredd Magazine especial As Muitas Faces de Mega City, publicação da editora Mitos. Vai trazer um compilado de histórias com os mais diversos autores
que não vai focar somente no Juiz Dredd, vai além, né? Nós temos outros protagonistas em cada uma dessas histórias que normalmente são ambientadas em Mega City 1, com exceção de uma história. Eu comentei cada uma das histórias que estão compiladas dentro da publicação e foi um material que me agradou bastante. Degenerado, material da editora Nemo. Trata-se de um quadrinho francês que é inspirado numa história real. E que história! Basicamente, nós temos o Paul, que durante a Primeira Guerra Mundial foi convocado para servir ao exército francês, mas acabou desertando. Ele já havia casado pouco antes com a Louise. Eles resolvem viver ali num determinado quartinho. O Paul não pode sair porque a cabeça dele está a prêmio, ele desertou, né? E aí é pena capital. E ele passa a se vestir como uma mulher para poder levar uma vida um pouco mais normal, mas as coisas saem dos trilhos. Galera, realmente é uma história muito instigante, muito curiosa, pois o Paul acabou vivendo como mulher por cerca de 10 anos. Uma publicação que eu indico demais para vocês. A Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo, o primeiro quadrinho argentino da editora Pipoca e Nanquim, e faz bem o perfil da editora. Roteiro de Ricardo Barreiro e arte de Henrique Alcatena, dois grandes mestres dos quadrinhos. Publicação de volume único que vai trazer duas histórias do protagonista, que é o Bas de Avegraldi. Galera, nós temos aí uma publicação que faz uma mistureba com fantasia, uma pegada meio Conan, com Mad Max, uma coisa meio distópica, com Moebius em termos de criatividade, Philippe Druillet, sabe? Aquela construções de cenários que são diferentes, monstros cabulosos. Tem também uma pegada H.P. Lovecraftiana. Realmente tem um caldeirão de criatividade dentro dessa publicação, e quem gosta de fantasia, uma pegada meio Conan, apesar dele não ser um bárbaro, ele é um pouco mais refinado, vamos dizer assim, vai curtir essa publicação. Tem algumas reviravoltas muito interessantes. Para finalizar, As Grandes Aventuras de Tex, volume 7, Fuga de Alcatraz. Esse material que está aqui, que inclusive foi resenhado ontem. Olha só, galera. Essa publicação das Grandes Aventuras de Tex, que terá um total de 10 volumes, realmente faz uma seleção de muita qualidade das histórias do Tex Willer. E na minha opinião, esse volume 7 é um dos melhores. O Tex e o Carlson, eles vão para o lado do Oceano Pacífico, lá na cidade de São Francisco, investigar o desaparecimento de um chefe de polícia que é amigo deles. E para piorar a situação, eles vão se encontrar com o Barba Negra, que se encontra preso em Alcatraz. E para piorar ainda mais, eles precisam auxiliar o Barba Negra numa fuga, pois ele detém informações que podem levar ao paradeiro deste chefe de polícia. Galera, é uma aventura realmente muito bacana, traz uma história bem desenvolvida, que não se apressa, cuida dos detalhes, e é realmente uma das grandes histórias do Tex, pelo menos na minha opinião. Eu adorei esse material, a própria tensão envolvendo o Tex Willer com o Barba Negra, que já haviam se encontrado anteriormente. Então eu gostei bastante dessa publicação, que é escrita pelo Claudio Nisi e com desenhos do Cláudio Villa. Tanto roteiro como arte estão de primeira. Publicação da editora Mitos e que eu indico para vocês. Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Nós temos mais um, né, que vai sair agora no domingo e depois vamos entrar em férias, mas assista o vídeo de amanhã que eu vou passar alguns recadinhos bem interessantes para vocês, beleza? Um abraço para todos e fui!